Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui em mais um programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estaremos hoje dando início a uma nova série de programas dentro do Saúde e Espiritualidade Você, em que nós estaremos falando sobre Jesus e as curas que Jesus promovia na sua época. Esse é um assunto bastante importante para a gente poder entender qual foi o ensinamento que Jesus nos deixou a respeito das curas das quais ele participava, para que a gente possa entender justamente o ponto aonde cada um de nós precisa buscar na construção da sua saúde integral. Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, é importante que a gente entenda um pouco quem é Jesus. Quem é esta personalidade que faz tanta diferença na nossa vida, que nos ensinou coisas tão importantes, tão fundamentais para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. A doutrina espírita nos traz várias informações que nos permitem entender um pouco a natureza de Jesus. Jesus, assim como nós, é um espírito imortal que foi criado um dia como nós, como um espírito simples e ignorante, e que foi se desenvolvendo e que foi crescendo e que já alcançou o seu estado de pureza espiritual. Esse é o caminho pelo qual todos nós iremos percorrer. Saímos do nosso estado de ser seres simples e ignorantes e estamos caminhando em direção à nossa perfeição espiritual. No entanto, nós ainda estamos numa fase bastante inicial dessa jornada. Mas Jesus já completou essa jornada. E vejam só, não faz pouco tempo que Jesus completou essa jornada. Lá no livro Caminho da Luz, um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós encontraremos uma informação bastante importante de que Jesus, ele foi um espírito que recebeu a incumbência de Deus para formar o planeta Terra. Vejam bem, formar o planeta Terra. O planeta Terra ainda não existia quando Jesus recebeu esta incumbência de trabalhar na formação de um planeta e cuidar de todos aqueles espíritos que habitariam aquele planeta. Espíritos que ainda estariam se formando, porque o processo de criação divina, ele é um processo contínuo, ele nunca para. Você sempre tem espíritos novos sendo formados e crescendo e se desenvolvendo. Mas vejam bem, a Terra é um planeta que tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Isso significa que há pelo menos 4,5 bilhões de anos, Jesus já é um espírito puro, já é um espírito que alcançou a sua perfeição. Então imaginem vocês o quanto que ele não é evoluído, o quanto que ele não traz consigo suas potencialidades altamente desenvolvidas. Isso demonstra a grandeza de Jesus. Isso traz para nós o grande entendimento do quanto Jesus era capaz de conhecer a alma humana. Por isso, permitia com que ele pudesse ter este jogo de cintura, esta habilidade que ele tinha de dialogar com as pessoas naquele mundo de 2000 anos atrás, em que nós, vamos dizer assim, né, nós naquela época, nós humanidade terrena naquela época, ainda éramos muito ignorantes. Se hoje nós ainda temos muita dificuldade de aprender aquilo que Jesus nos ensinou, imagine naquela época. Mas Jesus tinha uma alta habilidade para lidar conosco naquele momento, porque conhecia profundamente a alma humana. Ele já passou por essa trajetória, então isso permitia com que ele conseguisse nos
envolver emocionalmente e atingir os nossos corações dentro daquilo que era necessário. Uma analogia que se faz fácil da gente entender é, por exemplo, um adulto quando ele vê uma criança, por exemplo, com alguma dificuldade, com algum problema. O adulto muitas vezes olha aquilo e pensa consigo, puxa vida, olha só o que está fazendo essa criança sofrer. Às vezes ela está sofrendo por conta de um brinquedo que ela perdeu ou um brinquedo que ela quebrou, por exemplo. E o adulto olha para aquilo e fala, poxa vida, se todos esses fossem os problemas da vida, existem problemas tão maiores. Por quê? Como o adulto já passou por aquela fase da existência, já conhece coisas que vão muito além, para ele olhar aquela situação é fácil, lidar com aquela situação é fácil, mas para a criança ainda não é, porque ela está naquela fase ainda inicial da existência. É a mesma coisa de Jesus conosco. Jesus, quando olha para nós, ele vê crianças espirituais, que ainda estão aprendendo, estão crescendo, que ainda sofrem por muitas coisas que, ao olhar de um espírito puro, parece ser algo muito simples. Por isso, permite com que ele saiba exatamente aonde nós precisamos aprender, permite com que ele saiba qual é o ponto essencial que nós devemos desenvolver em nós. Ao mesmo tempo que Jesus tem esse completo domínio da alma humana, desse conhecimento profundo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ele também, por ser um espírito puro, tem um grande domínio sobre os fenômenos da vida, sobre os fenômenos da natureza. Porque imaginem, conhece a natureza de uma maneira profunda, de uma maneira íntima, a ponto de ter habilidades de transformar coisas materiais, por exemplo, e ao nosso entendimento ou à nossa evolução atual, seriam impossíveis. Isso é bastante importante a gente entender, por quê? Porque para Jesus, promover uma cura ou participar de um fenômeno de cura era algo muito simples para ele, não para nós. E por que Jesus trabalhava com essa questão e nós, dentro da doutrina espírita, dentro da associação médico-espírita, consideramos como Jesus o grande médico que nós tivemos aqui nesse planeta? Ele foi o maior médico de todos. Porque Jesus, acima de tudo, ele era um médico de almas. Jesus, ele ia na essência dos nossos problemas. Nós já conversamos aqui em outros momentos que no entendimento da doutrina espírita, nós compreendemos que o nosso processo de adoecimento, ele se faz de uma maneira muito mais íntima do que aquilo que se manifesta no nosso corpo físico. O nosso adoecimento está na alma, está nos nossos pensamentos, está nos nossos sentimentos, que vão, consequentemente, impactar sobre o nosso corpo físico e vão nos levar ao adoecimento. Juntamente, mas muitas pessoas às vezes questionam, mas e os fatores ambientais, externos, comportamentais, muitas vezes que a medicina identifica como causa das doenças? Sim, esses fatores todos têm a sua importância, mas nós sabemos que é na intimidade do ser que repousam as causas profundas do nosso adoecimento. E era ali que Jesus atuava. Todos os seus ensinamentos estão resumidos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Eles servem justamente para atingir a nossa intimidade, para nos permitir curar-se dos nossos males, das nossas doenças. E vejam bem, curar-se. Toda vez que uma cura era realizada na presença de Jesus, Jesus, em momento algum, dizia que havia curado alguém. Ele usava sempre a expressão, a tua fé te curou. Por que Jesus falava dessa forma? A tua fé te curou. E ele não dizia eu te curei. Embora ele,
com todo o seu poder, com todo o seu conhecimento, tinha a capacidade de promover mudanças significativas. Mas quando ele dizia isso, era porque Jesus queria nos alertar que o nosso processo de cura verdadeiro está na nossa íntima transformação, está na nossa capacidade de modificar pensamentos, sentimentos, está na nossa capacidade de transformar, de fazer um movimento íntimo na nossa alma, de mudança, de transformação, de uma busca de uma nova vida, de novas perspectivas, de novos valores, especialmente os valores espirituais que nós temos que ter na nossa existência, entendendo que nós não somos um corpo físico que tem uma alma, mas nós somos uma alma e temporariamente temos um corpo físico. É o contrário, essencialmente nós somos seres espirituais. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas questionarem assim, por que Jesus, se ele tinha tanto poder de cura, ele não curou muita gente? E ele escolhia quem que ele ia curar, curava um aqui, outro lá, por que não curava todo mundo? Porque ele só participava do fenômeno de cura daqueles que espiritualmente estavam preparados para isso. Porque não adianta Jesus ir lá e curar um corpo doente se aquela alma continua adoecida. Por quê? Porque dali a pouco aquela ou outra doença virá em decorrência daquela alma adoecida. Para você curar definitivamente um corpo que se encontra adoecido, é preciso, antes de tudo, que a gente cure a nossa alma. E isso vem totalmente de encontro a este conceito que a doutrina espírita nos ensina, de que quando nós nos encontramos doentes, nós não devemos apenas tratar do corpo, mas também tratar da alma. Por quê? Porque o corpo doente reflete uma alma doente, reflete as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, reflete a nossa incapacidade de lidar com uma série de situações que nos geram sofrimento, que nos geram culpa, que nos geram mágoas, que nos geram ressentimentos e que vão contribuir para o nosso processo de adoecimento. Então, é muito importante que a gente entenda isso, e Jesus atuava justamente nesse ponto, nesse aspecto. Por isso, ele ia promover a cura naqueles que realmente se encontravam prontos ou dispostos a uma verdadeira transformação espiritual. A cura física era uma consequência, não era o motivo central da busca que aquele indivíduo apresentava dentro de si. E, para a gente poder finalizar, um outro ponto muito importante dessa terapia que Jesus promovia, e é um grande ensinamento que ele vem trazer para todos nós, principalmente para aqueles que são profissionais da saúde e que têm o papel, que têm a função de tratar e de cuidar das pessoas que estão doentes, é que a maior ferramenta que cada um de nós possamos ter para auxiliar alguém no seu processo de cura, de refazimento, é o amor que nós expressamos. Isso Jesus deixou muito claro. Certamente, grande parte do poder que Jesus tinha para nos auxiliar nos processos de cura decorria do amor que ele tinha para com todos nós. Só é possível contribuir para a cura aquele que ama o seu próximo, aquele que ama aquele que está precisando passar por esse processo, aquele que precisa ser curado. Então, isso é um grande ensinamento. Jesus olhava para cada um de nós sem julgamento, sem ficar colocando senões para cada um que ele olhava, mas ele olhava com aquele amor fraternal, com aquele amor universal, desejoso de que cada um de nós pudesse alcançar essa transformação. Esse amor certamente tem um poder gigantesco, tem um magnetismo gigantesco. E aí fica aqui, para aqueles que são profissionais da saúde, refletirem, se no seu dia a dia, se
no seu trabalho, nas suas realizações como profissional, como cuidador, se nós estamos expressando esse amor. Se não estivermos, vamos buscar fazer isso, porque isto é um ponto fundamental para que a gente possa verdadeiramente auxiliar a todas as pessoas em todos os aspectos da vida, não só nos processos de adoecimento. Nos auxilia no processo de educação, quando a gente vai trabalhar com a educação do próximo, nos auxilia em todo tipo de cuidado que nós oferecemos ao próximo, e isso é algo que a doutrina espírita nos traz de uma maneira muito enfática para as nossas vidas. Encerramos aqui por hoje. Nos próximos programas, nós estaremos conversando mais especificamente de alguns fenômenos de cura aos quais Jesus participou, analisando os aspectos que ele vem nos ensinar através desses fenômenos que aconteceram durante a sua passagem aqui na Terra. Que tenhamos todos um bom dia, uma ótima semana, que Jesus nos abençoe.